Seja bem-vindo a mais um devocional diário do canal Dois ou Mais, porque aonde dois ou mais reunidos em nome dele, ele estará presente. E hoje nós falaremos da porção do segundo livro de Samuel, do capítulo 16 ao 17, aonde vai demonstrar como as consequências do pecado de Davi estão reverberando ainda sobre a vida dele e da família dele, não é verdade? Sim, verdade. E aqui nós vamos ver chaves fortes, né? E eu tenho a certeza que vai trazer reflexão e que a transformação começa a partir de muitas chaves desses capítulos, né? A gente vai ver pessoas fiéis, pessoas infiéis, né? Mas entendendo que a vontade de Deus sempre é o melhor destino. 1. Consequências não anulam o propósito. Davi está fugindo, humilhado, traído, mas ainda é o rei escolhido. Deus não cancela você, mas permite processos para te ajustar. E isso é incrível porque às vezes nós temos a sensação porque chegamos em um determinado lugar que nós já estamos 100% prontos. Mas a verdade é que a gente nunca fica 100% pronto. A gente está sempre num eterno processo. É claro que existem ali os momentos onde você vai ter descanso, Deus vai permitir que você aproveite aquele momento, mas quando Deus quer te levar para um próximo nível, você vai passar por um processo. Afinal, para nós sermos aprovados, nós seremos provados. Não é verdade? Verdade. 2. Nem toda ajuda vem com pureza de intenção. Ziba aparece ajudando Davi, mas depois revela interesse próprio ao acusar Mefibosete. Nem todo socorro é leal. Discernimento é essencial. E uma coisa que chama atenção nessa parte é que Davi não pede nem discernimento a Deus, né? Ele simplesmente entrega tudo para Ziba. Então você vê que Davi estava realmente num cenário ali muito conturbado, ele realmente estava, vamos dizer, cego espiritualmente. E aí, quando ele devia, né, ter procurado o discernimento em Deus, buscado uma palavra, ele simplesmente toma tudo e entrega na mão de Ziba. Né? E Ziba que estava ali realmente só para poder tirar vantagem daquela situação. Chegou com um monte de presente, né? Muito presente por quê? Para já preparar aquele terreno. O interesse, né? Na manipulação. Para que, na verdade, ele pudesse chegar e tentar mostrar para Davi que ele estava ali com um interesse positivo. Sim. E Davi acabou se deixando levando pela aparência. Infelizmente, sim. É verdade? 3. Há momentos em que Deus permite a humilhação. Simei amaldiçoa Davi publicamente. Davi não reage. Às vezes Deus usa situações desconfortáveis para tratar o coração. Nossa, e é muito assim, né? É forte porque Sim. Davi tá ali tão entregue, tão consternado, né? E ele se permite, né? Sim. Não, se for da vontade do Senhor, deixa ele me humilhar, ele me amaldiçoar, porque é como se ele realmente, assim, tivesse ciente do que ele está passando, que é realmente um processo, né? Sim. E foi falado pelo profeta, né, que ele passaria por isso, que isso são as consequências do ato ruim que ele teve. E ele está ali pagando o preço. Disso, ele tem a consciência de que ele tem que pagar aquele preço. De que ele tem que pagar aquele preço. 4. Reagir nem sempre é vencer. Abissai queria matar Simei. Davi impede. Nem toda ofensa precisa de resposta. Maturidade é saber segurar. E por quantas vezes a gente não consegue segurar esse ímpeto, né?
E esse é um das maiores demonstrações de maturidade, que é não reagir como a carne pede, Sim. mas como o Espírito conduz. Né? Então é um desafio, né? Nossa, diário. Acho que é um dos maiores desafios que a gente tem, assim, diário. Você tá dirigindo e tomar uma fechada no trânsito, são coisas pequenas, e não assim, querer xingar, cara, isso é muito desafiador. Porque você sente, não, é a minha justiça, eu posso fazer. Mas não é olho por olho nem dente por dente. E não é sobre a nossa justiça. Sim, né? é o que Jesus faria. Né? Então, 5. O ambiente revela quem as pessoas realmente são. Né, Camaro? Absalão toma Jerusalém e imediatamente assume o controle, inclusive de forma imoral. O poder não transforma, ele revela, né? Porque Absalão recebe o conselho, vai lá e toma as concubinas do seu pai, porque naquela época, quando você deitava com as concubinas, com as mulheres do rei, você estava ali selando o seu reinado. Mal sabia Absalão, né? 6. Conselhos podem definir destinos. Aqui está uma das partes mais fortes. O conselho de Aitofel é estratégico, rápido, quase perfeito. E o conselho de Hussai é mais emocional e demorado. Nem sempre o melhor conselho técnico é o que Deus quer que prevaleça. Exatamente. Então, pode ter toda a estratégia do mundo, mas se não tiver o sim do nosso Senhor, né, não vai adiantar de nada, porque não vai trazer aquilo que você está buscando de fato, caso seja buscar os caminhos do Senhor. Né? Porque quando a gente faz pela força do nosso braço... 7. Deus também age frustrando planos. O texto deixa claro, Deus anulou o conselho de Aitofel. Nem tudo é batalha visível. Deus trabalha nos bastidores. E Ele é especialista nisso, né? O Papai do Céu está sempre fazendo que o nosso ambiente seja transformado, que alguma coisa possa de fato intervir de forma positiva. E aí cabe nós já ter o discernimento para perceber isso, né? E se render à vontade dele. Não, e é impressionante, assim. Às vezes coisas que a gente nem imagina, Sim. E ele vai lá, ele mexe uma peça aqui, outra ali, daqui a pouco tudo se encaixa. Sim. Né? Coisas que às vezes parecem muito simples, mas que vão reverberar de uma forma maior, né? Sim. Às vezes eu fico assim, quando eu junto as pecinhas, eu falo, Senhor. Não, quantas vezes... É gratificante, é Sim. gostoso observar esse processo. Sim. Quantas vezes eu estou dirigindo, né, um motorista de aplicativo, e aí me aparece um vídeo, um corte, falando sobre algo que me salta os olhos, e durante o dia, aquilo que me foi falado, né, é na verdade uma chave para que eu transmita para alguém. E aí tudo se encaixa. Nossa, quantas vezes isso acontece? Mas por que acontece? Porque eu estou ali atento, né? E todo dia eu peço, Deus, me dê o teu discernimento, me dê a tua sabedoria, que eu esteja sensível à tua vontade. Isso é extremamente importante. 8. Traição dói mais quando vem de perto. Aitofel era conselheiro próximo de Davi. As dores mais profundas geralmente vêm de quem estava dentro. Sim. Nossa, real, né? Muito real. E assim, Aitofel, ele era considerado o maior estrategista de todos os tempos. E aí, tanto que Davi, ele, em uma oração, ele pede para que Deus confunda a estratégia de Aitofel. Porque ele sabia do potencial destrutivo que poderia chegar até ele. Sim. Né? Então, você vê, Davi, o que ele faz? Ele ora a Deus.
que deveria ser sempre a primeira coisa que nós possamos fazer. E não tentar com a força do braço, e aí quando tudo dá errado, agora eu vou recorrer a Deus. 9. O orgulho pode cegar decisões. Absalão rejeita um plano mais eficiente de Aitofel por um que massageava o seu ego. Cuidado! Decisões baseadas em orgulho parecem boas, mas levam à queda. E foi justamente aí, né, que eles encontraram a brecha. Porque olha a perspicácia, né, cara, de Hussai ali, né? E de Davi também, né? Porque Hussai foi mandado ali por Davi. De identificar como o Absalão estava sentado ali no próprio ego, né? Como ele estava sendo alimentado pelo próprio ego. E essa era a brecha dele, né? Sim. Então, assim, o argumento ali de Hussai, o conselho, foi todo moldado em volta do ego de Absalão. Sim, com e aí certeza. ele, simplesmente, ele cai, ele vai, porque é o que brilha os olhos dele, né? Sim, verdade. 10. Nem toda derrota é o fim. Pode ser reposicionamento. Davi está fugindo, mas Deus está reorganizando tudo. O cenário pode parecer derrota, mas Deus está preparando virada. Gente, isso aqui, para fechar mesmo com chaves de ouro, né, esses tópicos. Porque os planos de Deus, ele não segue uma lógica humana. É totalmente isso. E assim, quando a gente pensa que Deus está indo por um caminho, ele vem por outro, te surpreende, porque ele não está dando da lógica humana. E isso que é o maravilhoso de Deus, porque quantos cenários a gente percebe, a gente olha com a nossa ótica, e a gente fala assim, cara, não é possível uma mudança de cenário. E aí Deus vai lá, usa uma pessoa, usa uma situação, e ele transforma o que parecia ser maldição em bênção. Ele é especialista nisso. Nossa! E é muito legal também, né, assim, de ver como a gente falou antes, né, como ele vai encaixando as peças ali. E ele é esse mestre em causar reviravoltas em nossas vidas. Demais! A gente menos espera, assim. Né? E é quando ele mais gosta, porque quando a gente não espera, quando a gente baixa nossas guardas, exatamente. É quando Deus vai lá e entra em ação. Né? Porque às vezes até quando a gente está cansado de fazer pela força do nosso braço, né? E ele gosta quando a gente realmente se cansa. Exatamente. Né? E quando a gente tem essa entrega, a gente fala, ai, Senhor, não consigo mais, não dá e tal. E aí é realmente quando a gente entrega, ele fala, ótimo, então agora eu vou agir. E aí ele faz o mover dele, né? A partir da vontade dele. Sim. E aí a gente se surpreende. A própria palavra diz que quando nós estamos fracos, ele está forte. Porque a gente realmente se rende. E Deus ele vai só ali testando a nossa resistência, né? Para que de fato a gente se renda e ele possa entrar ali e mudar todo o cenário. E aqui a gente vai falar sobre alguns insights. Tá? Um insight final que tem muita força. Esses capítulos mostram 3 níveis acontecendo ao mesmo tempo. O natural, que é a política, guerra e estratégia. O emocional, traição, dor e rejeição. E o espiritual, que é Deus conduzindo tudo, mesmo no caos. Então assim, Deus, o caos ele é uma matéria de Deus. Porque o caos ele é tão imprevisível, né? Ele é tão entrópico que é justamente para que a gente não tenha a gente não consiga entender, porque se a gente entendesse a gente não se renderia. Exatamente. É ali que acontece o momento de entrega, né? Sim. O caos ele é justamente para Deus testar o nosso coração. Sim. E é justamente quando a gente, como eu falei, a gente se cansa às vezes e consegue finalmente entregar. Sim. Uma das frases mais emblemáticas da Bíblia, toda a Bíblia, pelo menos para mim, é quando Jesus ele está ali
crucificado, né? No Getsemane, e ele fala: Deus, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Jesus ali, ele simplesmente se rende na totalidade, né? E é o que nós devemos fazer, que é serdes de mim como eu fui imitador de Cristo, já dizia o apóstolo Paulo, na verdade, que a gente possa de fato imitar, porque a gente, na nossa limitação, a gente vai imitar Jesus. A intenção é essa. Isso vai entrando no coração, né? Sim. Vai sendo assimilado. E aí, aqui, as coisas mais importantes. Quem olha só o natural se desespera. E quem entende o espiritual permanece firme. Às vezes não tão firme, não tão forte, mas firme. Porque quando as coisas loucas acontecem, né? Aí é que se estabelece, deixa chamar a gente de maluco. Se estão falando com você, nossa, você mudou demais, você se afastou das pessoas, sim, porque é necessário. O ambiente tem que ser transformado. Então que você possa se render à vontade de Deus e entender que o plano dele é maior, é melhor, é perfeito. Sim. Né? E aí, algumas perguntas para reflexão. Você está reagindo ou discernindo? E aí? E aí? E aí? Um pouquinho dos dois. Sim. Normal. Sim. E aí a gente vai tendo maturidade e vai aprendendo a ficar mais sensível, né? E está ouvindo conselhos certos ou agradáveis? Uma coisa que eu sempre percebi ao longo da minha vida é que eu nunca tive problema com receber críticas, né? Enquanto isso às vezes é um ponto muito sensível para algumas pessoas, eu sempre gostei de ouvir a verdade, mas claro, de uma pessoa que tivesse autoridade, né? Propriedade para falar. Porque ouvir críticas de pessoas, críticas construtivas de quem nunca construiu nada, é puro devaneio, né? Seu momento atual é punição ou processo? Processo, com certeza. Hoje eu posso afirmar que eu estou num processo. Durante muito tempo foi punição, porque eu fiz muita besteira, né? Mas hoje que eu percebo a minha rendição à vontade de Deus, eu consigo entender os processos, né? E todo o desafio, toda a batalha que se apresenta fica mais simples de você se batalhar, porque você entende que aquilo é a vontade de Deus, nem sempre é o inferno se levantando, é Deus fazendo com que você passe por aquele processo, e aí as coisas ficam mais simples, né? Porque simples é uma coisa e fácil é outra. E eu acho que pra gente discernir entre uma coisa e outra, é que quando você tá num processo, por mais que ele seja doloroso, não tem muita explicação, assim. Você sente uma certa firmeza, uma tranquilidade, né? Paz, aquela né? paz que excede todo o entendimento. Paz terrível, né? Porque ela vai além desse entendimento, né? Você não consegue explicar muito bem essa tranquilidade, assim. Sim. Por mais que tudo realmente às vezes esteja um caos, que você acha, aos olhos naturais, tudo pareça assim que tá fora do lugar e que as coisas, ai meu Deus, não, como assim? E tal, e às vezes você tem vontade de simplesmente, né, desistir e tudo mais, mas ali você sente, porque o seu espírito sente. Ele se comunica, Ele tá conectado, ele tá ali se comunicando. Sim. E você entende lá no seu espírito que é um processo, que tem um propósito. Com então, certeza. É importante a gente discernir, né? E esse discernimento, ele vem da convivência mesmo, ele vem da leitura da palavra, da obediência, né? Da oração, que não precisa ser uma oração rebuscada.
A oração é o seu momento de secreto com Deus, é o momento que você está como filho ou filha, conversando com Ele, colocando os seus anseios nele, né? E isso você vai construindo esse relacionamento, você vai estando ali profundamente conectado ao teu espírito, ele vai se comunicando e você vai entendendo que realmente você está passando um processo, né? Sim. Então, para mim, assim, é essa a diferença, né, entre uma punição e quando você sabe que você está num processo. Sim. Porque realmente você sente no teu espírito que tem um propósito, que você está evoluindo, mesmo que as coisas pareçam meio fora do lugar, mas você está evoluindo. Então, assim, é interessante para a gente entender e discernir. Você tem tentado se defender ou confiado em Deus? E essa reflexão que a gente quer trazer aqui para você, né? Porque é justamente você se render, ter essa sensibilidade, porque esse manual que é a Bíblia, ele vai te revelar toda a verdade, tudo aquilo que é necessário fazer para que você consiga estar caminhando na vontade de Deus. Isso fica muito claro porque Davi, que era um grande homem, né, que teve ali um grande papel de importância na história da Bíblia, você vê que ele comete erros, ele foge, mas não deixa de dar a cara a tapa. Né? E aí você vê todo o processo que ele passa, os ciclos, e você entende que isso é possível para qualquer pessoa. Deus, ele quer você do jeito que você é. Ah, mas eu tô com muito pecado. Não, cara, não interessa. Deus ama o pecador, não o pecado. Então que nós consigamos nos livrar desses pecados. Sim, ainda mais e não peques mais. Ainda mais que todo mundo tem um pecado de estimação. Todo mundo tem. Mas que a gente possa se render à vontade dele, né? E entender que tudo vai ser colocado no seu devido lugar, desde que você também se permita passar pelo processo. Eu acho que esse é o maior ensinamento que a gente vai ver aqui na história de Davi, né? Sim. E é engraçado porque Davi, a gente observou, né, que é um padrão dele, assim, de fugir e tudo mais, mas todas as fugas que ele faz, ele passa por alguma coisa que aí vem uma transformação, né? Sim. Então, ainda que pareça algo negativo, eu acho que a visão geral de tudo isso é que mesmo quando parece que é algo que está fora do controle ou que é algo que não é o ideal, ali realmente Deus usa a favor, né? Sim. Faz algo se transformar assim numa coisa positiva, numa coisa que você pode estar ligado ao propósito, né? Com certeza. E é isso. E pessoal, nós queremos aqui te convocar, né, te convidar para que continue fazendo esse estudo conosco, esse devocional que é feito com muito amor, com muito carinho. Não é um trabalho fácil, porque entregar todos os dias esse material é desafiador, mas nós temos também a certeza que é o melhor que podemos fazer, porque isso aqui é feito para Deus. Sim. Não é por nós, não é para nós. E que você permaneça nesse lugar conosco. Afinal, onde há dois ou mais reunidos no nome dele, ele estará presente. Shalom!